Você já percebeu que às vezes não é o que você diz que realmente incomoda, e sim o que você deixa de dizer? Existem pessoas que ficam tranquilas quando você discute, quando você se explica, quando você se justifica, mas se incomodam profundamente quando você fica em silêncio. E isso não é coincidência, é psicológico, é emocional. E segundo os estoicos, é previsível. Hoje vamos falar sobre por que o silêncio incomoda tanto algumas pessoas. O que os estoicos já sabiam sobre isso há mais de 2000 anos. E sobre como usar o silêncio sem perder sua essência. Mas sim, ganhando domínio sobre si. Fica até o final, porque o último ponto explica por que o silêncio tira o poder de algumas pessoas e devolve esse poder para você. A pergunta inicial é: por que o silêncio é tão desconfortável? O silêncio incomoda porque ele quebra padrões invisíveis. A maioria das relações humanas funciona assim. Alguém provoca, o outro reage, o conflito se alimenta e o ciclo continua. O problema é que muita gente só sabe se relacionar nesse ciclo. E quando você se cala, o roteiro quebra. Epicteto explicava isso com precisão. As pessoas não se perturbam pelos fatos, mas pela interpretação que fazem deles. Quando você não responde, o outro não sabe onde você está emocionalmente. Não sabe se venceu. Não sabe se perdeu. Não sabe se ainda tem influência sobre você. E essa falta de controle gera ansiedade. O silêncio cria um vazio. E muita gente não suporta o vazio, porque ele obriga a pessoa a olhar para dentro. Aqui entra um dos pilares do estoicismo, o controle interno. Para os estoicos, você controla as suas escolhas, as suas reações e sua postura. O resto não é seu. Quando você reage impulsivamente, você entrega energia. Você valida o conflito. Você entra no jogo emocional do outro. Já o silêncio, quando consciente, é o oposto disso. É uma retirada estratégica de energia. Marco Aurélio escrevia: escolha não ser ferido e você não será. Mas isso não significa negar sentimentos. Significa não se tornar refém deles. Então, antes de responder qualquer provocação, pergunte a si mesmo: isso merece minha energia agora? Isso depende de mim? Se a resposta for não, o silêncio é domínio, não fuga. Mas então, quem realmente mais se incomoda com o seu silêncio? Vamos ser honestos. O silêncio não incomoda todo mundo. Ele incomoda principalmente quem precisa ter razão o tempo todo. Se alimenta de conflito. Perde poder quando você não reage. E só se sente relevante quando te desestabiliza. Sêneca dizia: a maior parte da infelicidade vem de querer controlar o que não depende de nós. Quando você se cala, você comunica algo poderoso, mesmo sem palavras. Isso não está mais sob o meu controle e nem sob o seu. E essa maturidade expõe imaturidades alheias. Nem todo mundo reage mal ao silêncio. Só reage mal quem realmente dependia da sua reação. Os estoicos ensinam que silêncio não é frieza. Entender isso é essencial, porque os estoicos não defendiam frieza emocional. Silêncio estoico não é desprezo, não é indiferença vazia, não é arrogância disfarçada. Silêncio estoico é autodomínio. Você sente? Você percebe. Mas escolhe não entregar sua paz a qualquer estímulo externo. Epicteto alertava: se você quer melhorar, aceite ser visto como tolo ou ignorante. Ou seja, o que ele ensinava é que nem todo mundo vai entender seu silêncio. Nem todo mundo vai gostar. E tudo bem. O estoicismo não busca a aprovação externa. Ele busca coerência interna. E aqui acontece algo interessante. Quando você pratica o silêncio consciente, você começa a observar mais, a falar menos, começa a perceber padrões e ouvir o que antes passava despercebido. Porque quando você se cala, o outro fala mais, se revela mais, mostra suas intenções, mostra suas inseguranças. É quando o silêncio vira um espelho. E espelhos incomodam quem não gosta do que vê refletido. Aqui vai uma prática estoica poderosa para você praticar diariamente.
Observar antes de reagir. 2. Compreender antes de responder. 3. Agir com clareza, não com impulso. Quando você consegue compreender isso, significa que o silêncio começou a transformar você. E como saber o momento de falar? Como saber quando realmente é necessário falar? Agora chegamos ao ponto de maturidade máxima. Os estoicos não defendiam silêncio absoluto. Marco Aurélio falava sobre agir quando é justo, sobre falar quando é necessário, a se posicionar sem ódio e corrigir sem humilhar. O silêncio é virtude quando nasce da consciência, mas vira problema quando nasce do medo. Aqui vai uma pergunta honesta para você refletir. Você está em silêncio porque é forte ou porque tem receio de se posicionar? O estoicismo não foge da verdade. Ele escolhe o momento certo para expressá-la. Agora vamos para a parte prática dos ensinamentos estoicos. Afinal, quando é o momento certo de falar? Os estoicos não perguntavam, tenho vontade de falar? Eles perguntavam, é necessário falar? O momento certo de falar surge quando 3 critérios estão presentes. 1. Quando o silêncio começa a te violentar por dentro. Silêncio estoico não é engolir tudo. Se você percebe tensão acumulada, ressentimento crescendo, sensação de desrespeito contínuo, então o silêncio deixou de ser virtude e virou omissão. Sêneca alertava que suportar demais também corrói. 2. Quando o erro continua, porque ninguém se posiciona. Se o seu silêncio permite injustiça, normaliza abuso ou valida comportamentos tóxicos, falar vira dever moral, não reação emocional. Marco Aurélio escrevia sobre agir em favor do bem comum, não do ego. 3. Quando você consegue falar sem precisar vencer. Esse é o divisor de águas. Se você quer ganhar, provar, humilhar, descarregar, não fale ainda. O momento certo de falar é quando você não precisa mais ganhar a conversa. Mas como falar sem ódio? Os estoicos ensinavam algo simples e difícil. Fale quando a emoção já passou, mas a clareza ficou. Pergunte a si mesmo, estou calmo o suficiente para não ferir? Estou lúcido o bastante para ser justo? Se a resposta for não, o silêncio ainda é proteção, não covardia. Epicteto dizia que a raiva é um sinal de perda de governo interno. Falar sem ódio é voz firme, tom baixo, palavras simples, intenção clara. Não é frieza, é domínio de si. Como se posicionar sem agredir? Estoicos não se posicionavam atacando pessoas, mas nomeando comportamentos. Ao invés de dizer, você é sempre irresponsável. Diga, quando isso acontece, o impacto é esse. No lugar de, você nunca me respeita. Diga, quando isso ocorre, eu não me sinto respeitado. Isso muda tudo. Você não acusa. Você descreve. Você não julga caráter. Você aponta fatos. Isso desmonta o conflito e mantém sua autoridade. Como corrigir sem humilhar? Humilhação acontece quando o ego entra, quando o tom sobe, quando o outro vira inimigo. A correção estoica tem 3 pilares. 1. A correção é privada, não um espetáculo. Quem corrige em público quer poder, não solução. 2. Clareza sem dureza. Ser firme não é ser agressivo. E limite não é ataque. 3. Sua intenção deve ser de ajuste, não de superioridade. Sêneca dizia que ninguém erra porque quer errar. Corrigir é ajudar a alinhar, não esmagar o outro. O silêncio é força quando nasce da consciência. A fala é força quando nasce da clareza. O erro é confundir reação com posicionamento. Nem todo silêncio é ausência. Às vezes é presença total de si. Talvez você não precise falar mais. Talvez precise falar melhor. No tempo certo. Do jeito certo. Sem perder a si no processo. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe sua experiência nos comentários.
porque algumas evoluções não fazem barulho, mas ecoam em quem está pronto para ouvir.